Bom, vamos lá, crianças, boa noite, bem-vindos ao canal Elaborando Projetos. Alguns comunicados antes da gente começar no nosso tema, que nós vamos falar um pouquinho o que é a ata e como é que a gente prepara uma ata da Assembleia, por que precisa existir esse documento. Bom, eu quero agradecer vocês estarem aí ao vivo acompanhando o que a gente vai falar hoje. Se tiverem dúvidas, vão deixando aí nos comentários, no chat, a gente vai respondendo as dúvidas que vão surgindo. Quem ainda não é inscrito no canal, se inscreve, habilita as notificações ali no sininho para ir recebendo todas as nossas atualizações. Aproveita os mais de 500 vídeos que a gente já tem no canal, com várias playlists. Temos lá a playlist de Elaborando Projetos, temos a playlist de gestão para artesãos, a gente tem uma playlist específica para o terceiro setor. Então quem é do terceiro setor, está administrando ou está querendo entrar ou organizar uma organização sem fins lucrativos, é bom dar uma passeada ali na playlist para saber um pouquinho mais a respeito desse segmento. A gente tem bastante informação, como eu falei, são mais de 500 vídeos já disponíveis no canal. E a gente vai, à medida do possível, atualizando vocês das informações e trazendo e tentando tirar todas as dúvidas que o pessoal tem a respeito tanto do terceiro setor, como elaboração de projetos, leis de incentivo. Enfim, esse é o propósito do canal. Obrigada ao Carlos, ao Aderbal, ao JFC Pires, José Fernando, boa noite a todo mundo. Quero dizer que estou muito feliz, porque a gente é finalista aí do Prêmio Brasil Criativo, no segmento e na categoria editorial. Então o canal está sim cumprindo a missão de levar conhecimento e compartilhar informações com um número significativo de pessoas. A gente está chegando agora essa semana que vem a gente chega aos 50 mil inscritos no canal. Isso tudo me faz muito feliz, porque é sinal que a informação está de fato chegando onde precisa chegar. O nosso tema de hoje é ata, né? Como fazer a ata, por que existe esse documento, para que serve, né? A ata é o registro, né, de tudo que acontece dentro de uma assembleia na organização do terceiro setor, né? A ONG, depois de formalizada, depois de ter um estatuto, ela vai realizar assembleias regulares. Ela vai ter Assembleia Geral Ordinária, que normalmente são 2 por ano, no mínimo 1 por ano. Isso está estabelecido no estatuto, que são reuniões regulares que precisam ser feitas para poder colocar ordem ou decidir coisas importantes dentro da associação, né? Decidir que projetos vão ser tocados, que planejamento vai ser feito, aprovar balanços, enfim, são decisões importantes que acontecem na Assembleia e isso precisa de alguma forma estar registrado. As atas ainda não acontecem de forma virtual. Quem sabe um dia a gente chega lá, né? Da gente registrar tudo em áudio e vídeo e isso bastar para ser registrado e ser documentado de alguma forma e ser arquivado. Até uns 10 anos atrás, as atas, a gente tinha um livro ata. Vocês já devem ter ouvido falar de um cadernão, né? De capa dura, preta, onde era o livro ata. Nesse livro ata, tudo que acontecia na reunião era registrado à mão. E então quem fazia esse registro, quem secretariava essa reunião, tinha que ter muito cuidado ao escrever, ao transcrever o que aconteceu, porque não podia errar, né? E esse livro ata era registrado em cartório, era documentado e tudo ficava ali naquele livro ata. Hoje a gente faz tudo digitalizado, a gente escreve no computador, salva um documento no Word, manda esse documento depois para registro e normalmente, se a gente não presta atenção, as atas ficam registradas no cartório, mas dentro da associação vira um monte de papel e acaba se perdendo. Então quem cuida das atas precisa tomar muito cuidado, precisa estar arquivado isso em ordem cronológica. As atas das reuniões que aconteceram ano passado vão estar lá arquivadas bonitinha numa única pasta e as desse ano em cima, e vamos colecionando as atas, né, de todas as reuniões. Então são 2 tipos de assembleia que normalmente acontecem. As gerais ordinárias, que normalmente estão lá definidas no estatuto, quantas são e como é que elas acontecem.
e normalmente o que vai ser decidido, às vezes até está previsto em estatuto, a troca de diretoria está estabelecida no estatuto, como é que isso acontece, qual é o período, quanto tempo dura a gestão de um presidente ou da diretoria, isso está estabelecido no estatuto e é feita uma assembleia para poder fazer a troca da diretoria. Então tem eleição e isso tudo é registrado. Mas aí como é que eu faço a ata? Como é que eu registro, né, essa ata? O que eu tenho que escrever nessa ata? Qual é o formato dela? Eu fiz um modelinho, na verdade é um modelo, né, com assuntos que eu joguei ali que são importantes, que numa associação fictícia, né, e eu vou seguir, vou ler passo a passo com vocês esse documento. Então vamos lá. Assembleia Geral Ordinária, né? É a assembleia que vai acontecer, que aconteceu na instituição. A gente escreve em caixa alta lá em cima, em todas as letras maiúsculas, né? Assembleia Geral Ordinária, porque ela poderia ser uma Assembleia Geral Extraordinária. As extraordinárias, quando acontece alguma coisa muito importante, você precisa tomar uma decisão muito relevante e ela não está naquele cronograma previsto no estatuto. Ela está fora da previsão do estatuto, né? Então, as ordinárias são as que estão previstas no estatuto e as extraordinárias normalmente não estão previstas, mas acontecem porque decisões importantes precisam ser tomadas. Logo abaixo da Assembleia Geral Ordinária, o nome também em caixa alta da associação. Associação Amigos XYZ, nome fictício, e o CNPJ da instituição, para ficar fácil lá no cartório de identificar a que associação, porque pode ter duas associações, é muito raro ter duas associações com o mesmo nome no mesmo cartório, né? Pode acontecer, Associação Amigos do Bairro Morumbi de São Paulo e Associação dos Amigos do Morumbi, sei lá, numa outra cidade que tenha, de repente, uma comunidade chamada Morumbi, mas são cidades diferentes, cartórios diferentes, CNPJs diferentes. No mesmo cartório é muito raro, é muito difícil isso acontecer. Então, mas o CNPJ precisa estar identificado ali, logo na abertura da ata. Dá um espaço de 2, 3 linhas e a gente começa. E é tudo por escrito, né? Aos 31 dias do mês de julho de 2019, reuniram-se os membros associados da Associação Amigos XYZ em Assembleia Geral Ordinária. E aonde eles se reuniram? A sala de reuniões do Espaço Cultural dos Amigos, a Rua Sonho Bom, número 70, na Vila Central, cidade de São Paulo, para deliberarem sobre a pauta. 1. Aprovação dos balanços financeiros dos meses de janeiro a junho de 2019, aprovação do projeto de arrecadação de assinaturas para novos membros e 3. Planejamento do segundo semestre de 2019, conforme edital publicado nas mídias sociais da instituição e e-mail de convocação aos membros associados anexos a essa ata. Esse edital de publicação é uma convocação que a gente faz, publica, que antigamente a gente precisava publicar em jornal de grande circulação. Não que isso não precisa ser feito, você precisa dar uma lida no estatuto para ver se isso ainda não é obrigatório ser feito conforme o seu estatuto. Isso está definido no estatuto, como é que você faz a publicação do edital. As associações mais recentes, o que elas estão fazendo? Elas colocam no estatuto que o edital vai ser publicado na página da instituição, que normalmente ela tem um site, então vai ser publicado ali, vai ser publicado nas mídias sociais que ela tenha, Twitter, Facebook, Instagram, enfim, vai ser publicado em todas as mídias sociais, e vai ser feito um e-mail de convocação, que antigamente a gente fazia por carta ou por telefone, né? Então, por carta, por telefone, hoje em dia não faz mais sentido, mas um e-mail de convocação faz todo sentido. E aí a gente manda um e-mail de convocação para os membros associados da organização. Então, precisa ver se isso já não está definido no estatuto. Se o seu estatuto é das antigas e lá está dito que você tem que fazer uma publicação no jornal, então convém fazer uma assembleia para alterar o estatuto, né? E estatuto a gente só altera em Assembleia Geral Ordinária, né? Porque é um assunto muito importante, muito relevante. É como se a gente fosse fazer uma emenda à Constituição. Precisa de uma reunião, vários processos para poder aprovar
aquela alteração. Então o estatuto se ele precisar ser alterado, ele vai ser alterado também numa assembleia. Então essa é uma alteração que a gente pode fazer para facilitar a vida, até porque se a gente for publicar edital no jornal como nos antigamente, tem custo, né? A publicação no jornal é muito raro a gente conseguir de graça que se publique esse edital. Mas no site e nas mídias sociais, não tem praticamente custo zero, né? É a pessoa que administra o site, administra as mídias sociais, prepara esse material e publica nessas mídias, e isso já basta. Lembrando que depois você precisa dar um print e printar essas publicações para comprovar para o cartório que o chamamento foi feito com tempo hábil. Normalmente é 10, 15 dias antes da data da reunião. Eu publico o edital de convocação para uma assembleia que vai acontecer dali 10 dias. Então, se essa reunião está acontecendo no dia 31 de julho, né, com certeza esse edital foi publicado pelo menos no dia 20. E, novamente, ler no estatuto com quantos dias antes é preciso fazer esse chamamento. Então, o edital de convocação, ele precisa acontecer e é em cima desse edital que a reunião vai acontecer e os assuntos vão ser debatidos e aprovados, reprovados, e providências vão ser tomadas em cima do que foi publicado. Então, chamei o edital para quê? Para aprovar os balanços financeiros dos meses de janeiro a junho de 2019, aprovação do projeto de arrecadação de assinaturas para novos membros e planejamento do segundo semestre de 2019, né, conforme o edital. Presentes os membros associados conforme lista de presença anexa a esta ata. Então, assim, se eu não tiver a lista de presença com o nome de todo mundo que é associado ali assinado, nome, um telefone de contato, uma assinatura, eu precisaria colocar aqui na ata o nome de todo mundo que estava presente. Então, para não ficar um documento muito longo, eu anexo a lista de presença, e esse é um documento que, quando a ata for para registro, a lista de presença vai junto, né? Então, presentes os membros associados, conforme a lista de presença anexa a essa ata, e dado o horário previsto legalmente, às 15 horas e 30 minutos, teve início a AGO com a senhora fulana de tal, presidente da Associação Amigos XYZ, e ela inicia a apresentação da pauta para as deliberações. Então, normalmente, a gente faz, é que nem reunião de condomínio, a gente faz o chamamento para 15 horas, aí dá uma meia hora para os atrasadinhos chegarem e começa oficialmente às 15h30. Esse horário é um horário de chamamento, a gente pode fazer às 19 horas, a gente pode fazer às 9 horas da manhã, isso normalmente não está estabelecido o horário de realização, mas a gente pactua com os membros associados um horário que é bom para a maioria das pessoas aparecerem. Nesse caso fictício aqui, os membros decidiram que às 3 horas seria um horário legal para poder fazer a reunião. Então decidiu-se que seria às 15 horas, deu às 15h30 e começou a reunião, e a senhora fulana, que é a presidente da associação, tomou a palavra e iniciou os trabalhos apresentando a pauta do que é para ser deliberado. O primeiro item é a aprovação dos balanços financeiros dos meses de janeiro a julho de 2019. Dada a importância do assunto, foi solicitado ao senhor contador da instituição, o senhor J, que explicasse detalhadamente o significado das contas e do balanço. Os presentes ficaram satisfeitos com as explicações. A senhora fulana pediu então aos membros do Conselho Fiscal que assinassem os balanços atestando a sua conformidade para que possam ser encaminhados para registro juntamente com esta ata. Por quê? Porque os balanços, o Conselho Fiscal, além do contador preparar, o Conselho Fiscal, ele tem que fiscalizar as contas, não é? Então, a reunião foi para isso, para deliberar a respeito, inclusive, dos balanços. Então, aprovou os balanços? O Conselho Fiscal concorda? O contador explicou. Tão felizes? É isso mesmo? Não tem dúvida? Então, por favor, assinem, porque a gente vai encaminhar isso para registro junto com a ata, né? Em seguida, dando continuidade à pauta que foi estabelecida no edital de convocação, o item 2, aprovação do projeto de arrecadação de assinaturas para os novos membros. A senhora fulana esclarece sobre o projeto, então ela explicou sobre o projeto, explicou detalhadamente como é que isso ia funcionar.
Foi solicitado aos presentes que se manifestassem sobre possíveis dúvidas. O Sr. Mussum informou ter dúvidas sobre o funcionamento, uma vez que parte das atividades do projeto vai ficar sob a responsabilidade de uma única pessoa, e sugeriu que outros pudessem se voluntariar para o acompanhamento. A sugestão foi colocada em votação e aprovada por aclamação e pela maioria dos presentes. Ficaram então responsáveis pelos projetos o Sr. X, Y e a Sra. Z, conforme manifestação voluntária, e eles se organizarão para o projeto de arrecadação de assinaturas para que o projeto possa acontecer. Percebe que a gente vai descrevendo, né, o que rolou nessa reunião. A gente tenta resumir, porque se a gente for detalhar, escrever quem levantou a mão primeiro, quem levantou a mão por segundo, essa ata vai ficar com 3 quilômetros e de repente não é tão assertiva. Então, o que de fato aconteceu? Foi explicado sobre o projeto, teve uma pessoa que não concordou, discordou, colocou em votação, as pessoas se voluntariaram, ele fez uma sugestão e a sugestão foi acatada e foi, enfim, aprovada. Feitas essas considerações, a Assembleia passa a deliberar sobre o terceiro item da pauta, planejamento 2019. A senhora fulana apresenta o relatório de atividades realizadas no primeiro semestre, que vai anexo à ata. Então ela está apresentando um relatório do que já foi feito, né? E esse relatório ela está sugerindo que seja anexado à ata para registro. Então vai um monte de papel, não é só a ata que vai para registro, vai tudo aquilo que foi mencionado ali na reunião, na Assembleia, vai junto, porque são documentos que atestam que a coisa de fato aconteceu. Então ela apresenta o relatório de atividades realizadas no primeiro semestre e informa sobre as atividades que serão executadas no segundo semestre de 2019, compreendendo curso de artesanato, palestra sobre saúde da mulher e empregabilidade, atividade de arrecadação e distribuição de cestas básicas para a comunidade do fim do mundo, início da escolinha de futebol para as crianças da comunidade Sonho Meu. Todas as atividades foram aprovadas pelos presentes e recebemos como sugestão ainda que a administração pudesse funcionar em mais horários para atender a comunidade. A senhora fulana informa que essa sugestão é bem-vinda, mas deverá submeter ainda o grupo de administração para verificar a possibilidade de estender os horários de atendimento conforme solicitado. A decisão será comunicada, tá? Não é comunidade. Comunicada por e-mail a todos os presentes, afixada em quadro de comunicados à entrada da instituição. Finalizamos esta Assembleia Geral Ordinária, colhendo a seguir as assinaturas dos responsáveis. E aí, quem é que assina essa ata? Assina o presidente, que no caso aqui é a senhora fulana de tal, né? E um secretário. Esse secretário não necessariamente é o secretário da instituição. O secretário é a pessoa que foi responsável naquele momento por fazer todas as anotações daquilo que seria escrito na ata. Então, a senhora presidente assina, né? Como presidente da instituição, ela precisa assinar, e a pessoa que secretariou também assina. Às vezes, dependendo do tipo, do tamanho da instituição, às vezes é uma instituição tão pequenininha que o próprio presidente faz esse trabalho de secretaria e ele mesmo acaba fazendo essas anotações, né? E assina só ele. Se ele é o presidente e ele secretariou a Assembleia, ok, uma assinatura só. A assinatura do presidente precisa ter firma reconhecida para registro. E muitas vezes a firma você não consegue, ou não está, a assinatura dele não está no mesmo cartório. Então, se não tiver no mesmo cartório, reconhece a firma para poder registrar a ata, né? A do secretário não necessariamente. E precisa prestar atenção porque há cartórios que pedem que as duas assinaturas tenham reconhecimento de firma. Então, prestar atenção nisso. No ato da entrega da ata, a pessoa que atender pedir também que se reconheça a firma do secretário, tem que providenciar o reconhecimento de firma também dele. Eu conheço a maioria das associações que a gente tem ajudado, normalmente é só a assinatura do presidente, que realmente é o responsável legal pela instituição. E aí a ata é simples. Claro que quanto maior a quantidade de assuntos para serem deliberados, quanto maior a complexidade da instituição, maior vai ser essa ata, né? É bom deixar registrado detalhadamente quem se manifestou, quem falou, o nome da pessoa. Essa pessoa vai estar identificada na lista de presença, então não preciso colocar o nome dela inteiro ali. Eu posso colocar o nome dela
resumido. Se essa pessoa exerce uma função dentro da instituição, eu coloco o nome dela e explico que ela é secretária, que ela é auxiliar administrativo, que ela é voluntária, enfim, eu explico qual é a função dela dentro da instituição, que tipo de colaboração ela deu, né? É legal ter isso bem detalhado. Esse modelinho é um modelinho simplesmente para você ver e perceber como é que você escreve isso tudo. Percebe que é tudo não tem parágrafo, né? Tem ponto, vírgula, separa, né? Frases precisam ser separadas, mas ela é toda corrida, ela não tem um parágrafo, você não salta de uma linha para outra, você não deixa espaços entre os assuntos, é toda corrida, né? Preferencialmente usar um corpo aqui que seja no máximo 12, a gente tem um Arial 12, né? Que é o tamanho da fonte. Em negrito, se você percebeu, você tem, eu coloquei aqui somente as coisas que são importantes para serem decididas, que estavam lá no edital, e aí para puxar o assunto e chamar a atenção em que momento o assunto 1 foi discutido ao longo da reunião, eu coloquei o item 1 aqui em negrito, o item 2 também em negrito, ele foi e tá na sequência. Se você decidir ali na reunião inverter a pauta, isso precisa estar escrito aqui. Por decisão das pessoas, dos presentes, decidiu-se fazer, em primeiro lugar, aprovar o planejamento de 2019 e deixar os balanços para o final. Essa inversão, caso ocorra, tem que estar escrito. Foi invertida a pauta dos assuntos que estavam deliberados ou estavam na sequência no edital para serem discutidos. Se tiver essa alteração, tem que estar escrito ali. Então, e chamar atenção, né, no corpo da ata, em que momento cada um dos assuntos foi discutido. Por isso, o negrito. Afora isso, não tem mais nada em negrito, a não ser que tenha, por exemplo, um tema ou alguma coisa que seja muito importante que você queira chamar atenção. Aí você bota em negrito. Mas o tamanho da fonte, tenta não passar do 12, né? Porque senão vai ficar ou uma letra muito grande ou uma letra... mas a ata deu 5 páginas, não posso colocar uma fonte menorzinha? Não, porque depois para ler ou para tirar uma cópia, a letra vai ficar tão pequenininha que ninguém vai conseguir ler. E aí é um documento que é importante. Na hora de troca de diretoria, por exemplo, você tem ali nome de pessoas, quem são os novos diretores, quem é que está assumindo agora, quem saiu, quem ficou. E se isso não tiver muito fácil de ler, você tem um documento que é complicado de ler, complicado de copiar, é complicado de digitalizar depois, de compartilhar. Então a fonte 12, de tamanho 12, é um tamanho legal para ter na ata. Arial é uma letrinha que é mais ou menos padrão. Na dúvida, a gente usa a fonte que é comum em todos os computadores, que é a Times New Roman, né? E usa o corpo 12, preferencialmente. Então é isso, é muito simples. Feita a ata, feitas as assinaturas, juntar todos os documentos que foram citados dentro da reunião, né? E prestar muita atenção se você está cumprindo o que está determinado no estatuto, se você está fazendo exatamente como está previsto no estatuto, né? Porque se você comeu uma bola, fez alguma coisa diferente do que está previsto no estatuto, você corre o risco de não ter a ata registrada. Ela vai voltar porque faltou anexar alguma coisa, faltou explicar alguma coisa que era importante, que está previsto no estatuto e que você não escreveu. Então o estatuto é um documento que acompanha a administração da Assembleia, né? Ela vai então seguir para registro no cartório. Que cartório? O cartório onde está registrada toda a documentação da instituição, onde está registrado o estatuto, onde foram registradas as atas anteriores, né? Mas eu nunca fiz, estou registrando agora na instituição. Então um cartório de registro de títulos e documentos que seja próximo à sede da instituição, ao endereço das pessoas que atuam na instituição. Isso se você está começando agora, nunca fez, né? Mas se a associação já existe, já tem um cartório onde ela está registrada, e é bom seguir
que os documentos fiquem todos sempre no mesmo cartório. Porque caso você perca, Deus me livre, né? Perca, sei lá, teve uma enchente e perdeu a documentação, molhou, né? Aquela pasta onde estava tudo guardado deteriorou. Você precisa de cópias ou precisa tirar. Isso custa, né? Pedir a documentação de novo no cartório vai te custar uma grana, né? Quero todos os documentos para ter guardado na instituição. À medida que você vai fazendo, você já vai guardando. Mas se por um acaso extraviou, perdeu ou deteriorou por algum motivo, tá lá no cartório, você tem como pedir uma cópia disso tudo, né? E tá tudo num único cartório, né? Tem que estar no mesmo cartório. Não pode esquecer nenhum documento, né? Que você mencionou. No caso desse nosso exemplo, eu tenho os balanços, né? Que a gente falou, as listas de presença, os relatórios que foram mencionados, né? De atividades que foram executadas, e assina o presidente da instituição e a pessoa que serviu como secretário da Assembleia. Parece muito difícil, né? Mas não é. É que dá trabalho, né? E as pessoas não gostam muito de ter trabalho. E administrar uma associação requer trabalho, empenho, dedicação e fora manter toda essa documentação em ordem. É isso. Alguém ficou com alguma dúvida? Tem alguma dúvida? Gostaria de perguntar alguma coisa a respeito desse assunto? Ficou claro a importância desse documento? Tô aqui pronta para responder a sua dúvida, a sua pergunta. Carlos, Aderbal, Zé Fernando, que foram as pessoas que se identificaram. A gente tem mais pessoas na live, mas não se identificaram. Quem mais tá por aí? Oba, que legal, ninguém tem dúvida. Aí eu fico feliz. Sinal que a nossa informação foi completa, sinal que a nossa informação tá clara, né? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa importante a respeito da ata, né? Afora essa coisa de que a gente não tem mais o hábito de fazer manuscrito, a gente não tem mais o livro ata, né? Aquele livrão preto onde a gente escrevia tudo isso que foi escrito aqui, que tá nessa ata, a gente fazia à mão e deixava num único livro. Isso não existe mais, isso é arcaico. Então, colecionar e guardar esses documentos depois de estarem registrados, né, é muito, muito, muito importante, porque é a história da instituição, de tudo que aconteceu com ela, as decisões que foram tomadas, quem estava naquele momento, quais eram as pessoas que estavam envolvidas com a atividade, tem relatórios que estão ali juntos, que constituem a história mesmo de realização da instituição. Falando de história, não basta ter relatórios, né? A gente tem que divulgar as coisas que a instituição está fazendo, porque senão fica uma coisa assim, para que existe a instituição? O que ela tem feito? A gente precisa documentar, mesmo que as atividades, a gente às vezes pensa assim, não é muito relevante o que a gente está fazendo. A gente fez pouca coisa esse ano, mas não importa, se você fez uma única ação, documente. E é uma coisa que as associações não fazem. Muitas delas esquecem de fotografar, de fazer um vídeo curto. Hoje a gente tem muita ferramenta na mão, a gente tem um celular na mão, né, para documentar as coisas que a gente está fazendo, né? Então não dá para dizer mais, eu não tinha dinheiro para contratar um fotógrafo. Claro que uma fotografia profissional é sempre muito bem-vinda, né? Mas você tem uma ferramenta para registrar as coisas que estão sendo feitas na instituição, você tem o celular. Então, assim, fotografar é muito simples, fazer vídeos curtos é legal também, né? Que é uma maneira de registrar as coisas que estão acontecendo. Carlos pergunta, ainda existe, mas com essas dicas vou passar na Assembleia para organizar. Quer dizer, ainda existe o livro, né, Carlos? Né? Tem instituições que ainda trabalham no formato antigo, né? Tem o livrão. Eu gosto muito do livro, eu sou das antigas, eu gosto muito do livro ata, porque o livro ata, você não tem muito como perder. Se perder o livro ata, ferrou, né? Mas de qualquer forma tá lá no cartório registrado. Mas se o livro ata é uma coisa que tem história ali muito, muito na mão, né? Mas hoje não se faz mais esse livro ata, a gente faz mesmo
são as atas digitalizadas. Então, no computador precisa estar organizado, porque você digitou isso tudo, né? Depois que digitou e imprimiu, aí você já tem a forma física que vai para o registro, vai para o cartório. Mas você normalmente tem o documento lá no computador, né? E esse documento que está no computador é bom não perder. Enquanto ela não estiver registrada, né? Esse documento é importante, porque vai que, sei lá, por algum motivo perdeu, né? O motoboy perdeu num acidente toda a documentação, né? E aí você tem que refazer. Então, enquanto ela não estiver registrada bonitinha, manter esse documento no arquivo, no computador de forma organizada também é importante. Tanto no virtual tá organizada as pastas no computador, como na forma física, né? Colecionar e arquivar essas atas todas bonitinhas numa única pasta. O Carlos tinha escrito alguma coisa, mas desistiu de escrever. Mas tudo bem. Seguindo a importância da documentação, das atas e do registro das atividades, transformar as atividades em relatórios. Esses relatórios são fundamentais também para ir contando essa história, né? Mas nós somos novos, nunca fizemos nada. Começa a criar o hábito de registrar. Não, a nossa associação é muito antiga, tem, sei lá, 20, 30 anos, a gente não tem essa história construída. Fuça, busca quem eram os antigos administradores, o que faziam, registraram ou não registraram. Alguém tem alguma foto pra gente dizer, olha, há 10 anos atrás, há 20 anos atrás era assim, depois melhorou, depois ficou esquecida por um tempo, e aí a gente retomou, e agora a gente tá assim, ou estamos querendo reestruturar para começar uma nova história. O mundo tem mudado muito rapidamente, e as formas de trabalho, inclusive nas organizações sem fins lucrativos, também têm mudado, né? Não dispensamos ainda hoje o trabalho voluntário. Quando a gente começa uma organização sem fins lucrativos, muitas vezes é de forma voluntária, as pessoas não ganham absolutamente nada. Diretoria, o diretor, o presidente, o secretário, às vezes é um grupo pequeno e trabalha-se muito de forma voluntária até que alguma sustentabilidade seja, né, comece a construir para poder remunerar as pessoas, remunerar o trabalho, pagar o contador, pagar o registro, cada ata que a gente vai registrar, dependendo da quantidade de papel que tem que anexar. Quanto mais papel anexar, mais caro fica, porque os cartórios compram por página, né? Então tem um valor fixo até X páginas, se não me falha a memória, até 7 páginas é um valor X fechado, e a partir da 8ª página começa a contar por página. Então, se eu tenho muito documento anexo, então eu vou tirar os anexos. Não, os anexos são importantes, né? Os balanços precisam estar registrados, os relatórios precisam estar registrados, a lista de presença precisa ir junto, como eu falei, a lista de presença. Se você não anexar a lista de presença assinada por todo mundo que estava na reunião, você vai precisar escrever o nome de todo mundo nessa ata. Estavam presentes fulano, ciclano, beltrano, com RG, número tal, assinou, não assinou. Fica mais complexo de escrever essa ata, né? Se você pegar as atas lá do início do século, na ata está escrito nome a nome de quem estava presente. E no final da ata, todo mundo assinava. Todo mundo que estava presente assinava. Então, assim, para facilitar, a gente anexa uma lista de presença. Então, a lista de presença está lá, o nome de todo mundo, com a qualificação, quem que ele representa, porque de repente ele se representa, mas ele pode estar representando uma instituição, uma outra instituição, uma empresa que também é membro associado, né? Então a lista de presença facilita, e são páginas que a gente vai tendo que juntar para poder registrar essa ata. É simples, né? Dá trabalho, e a gente não pode esquecer de que toda essa documentação é importantíssima, porque lá na frente alguém pode pedir a história da instituição, onde está registrado, como é que você levanta esse histórico todo, né? E isso está no cartório registrado. O Paulo César, bem-vindo, Paulo César. Mas não tem nenhum repasse do Estado. Peraí, como assim repasse do Estado do município? Depende, né? Aí a gente já não está falando da ata, a gente está falando da forma de trabalho e do dinheiro que pode entrar para a instituição. Tudo depende. Não existe repasse direto. Eu sou uma associação, vou ganhar dinheiro. Não é isso, né?
depende do que ela faz, depende de em que programa ela está inscrita, se ela tem atividades. Sou uma associação sem fins lucrativos que trabalha com criança. Estou cadastrada dentro de um programa que atende a criança e adolescente no meu município. Se eu apresentar um projeto, por isso a importância de escrever projetos, se eu apresentar um projeto dentro daquele programa, eu posso vir a ter dinheiro. Isso não é automático, o dinheiro não cai do céu. Eu vou abrir uma associação e vou ganhar dinheiro. Não é isso, né? Não é porque você tem uma associação que o dinheiro vem automaticamente, quer do estado, do município ou da União. Não vem, né? O dinheiro não cai do céu. Aquele negócio, a história das ONGs que ganham dinheiro fácil, não existe. Não existe ONG que ganha dinheiro fácil. É um processo de apresentação de projetos que precisam ser aprovados. A instituição precisa existir há algum tempo, né? Muitas vezes precisa existir há 1, 2 ou 3 anos, depende. Na lei do esporte ela precisa existir há 1 ano. Alguns editais pedem que a instituição exista há 2 anos. Alguns municípios, para poder fazer algum repasse, existe uma norma municipal que só é repassado verba dentro de determinados programas se a instituição existir há 3 anos, né? E então é um processo, o dinheiro não cai do céu, não. Não é automático, né? Abrir, recebo, não. Né? É como empresa. Você abre a empresa e você tem que vender produto e serviço para poder fazer o dinheiro entrar dentro da instituição. Aqui. Que mais? O Carlos ainda pergunta se as pessoas da administração da associação não precisam assinar a ata. Quem é da administração e está presente na assembleia assinou a lista de presença. A ata, quem assina é o presidente, e se teve alguém que foi responsável por secretariar essa reunião, essa pessoa também vai se identificar assinando a ata. Então são no máximo 2 pessoas que assinam. Todas as outras pessoas, o Conselho Fiscal, no caso desse nosso exemplo, a gente teve a aprovação dos balanços, e o balanço quem apresenta é o contador ou alguém que está cuidando da contabilidade da associação, e quem ratifica, isto é, aprova aquele balanço é o Conselho Fiscal. Então as pessoas, estamos deduzindo que as pessoas do Conselho Fiscal estavam presentes, porque a fulana, que é a presidente, conforme o nosso exemplo, pediu que as pessoas do Conselho Fiscal assinassem o balanço, comprovando que que estavam aprovando o balanço. Essas pessoas estão lá na lista de presença. Elas não precisam assinar a ata, porque a assinatura delas já está, além de estar no documento balanço, está lá na lista de presença. Então, as pessoas da administração não precisam, é só mesmo o presidente e a pessoa que secretariou aquela assembleia, que não necessariamente é sempre a mesma pessoa. O presidente é sempre o mesmo, ou é o mesmo por um período, né? 1 ano, 2 anos, 3 anos, enfim, por um período é sempre a mesma pessoa, mas quem secretaria não necessariamente é a mesma pessoa. Mas a secretária da instituição que está lá no estatuto, o secretário que está definido no estatuto, ele está em todas as reuniões. E ele quer fazer esse trabalho também de escrever, de lavrar a ata. Então, ele vai ser a pessoa que vai estar sempre assinando a ata, mas não é obrigatório que seja a mesma pessoa. De repente, o secretário não pode, e aí a gente coloca uma outra pessoa para fazer esse trabalho, e se não tem ninguém, o próprio presidente pode fazer, e aí fica uma assinatura só, a assinatura do presidente. Ficou claro, Carlos? É isso. Então, quem assina a ata realmente é só o presidente e o secretário. E as outras assinaturas estão lá na lista de presença. Difícil, gente? Acho que não. Ninguém tá com dúvida. As pessoas que estão aqui na live, acho que conseguiram entender a importância, né, da gente ter a ata, por que a gente faz, como tem que guardar, onde registra e como é que a gente vai construindo essa história da associação. É isso.
eu acho que conseguimos cumprir a missão da live de hoje, né? Fica aí um recado para quem não é inscrito, que se inscreva no canal, habilita as notificações ali no sininho para receber as nossas notificações, ficar a par de tudo que a gente tá fazendo. Final de semana a gente vai ficar sabendo, sem fim, fomos os grandes vencedores do Prêmio Brasil Criativo. A gente está entre os as 3 melhores ações na categoria editorial. E eu tô muito feliz com isso, porque vocês ajudaram a construir essa história do canal Elaborando Projetos. E essa história não é só minha, essa história é minha e de vocês. E eu quero estar sempre compartilhando, enquanto eu puder, essas informações. E eu espero atingir aí um número bem grande e cada vez maior de pessoas que precisam dessa informação. É isso. Tô feliz e a gente se vê.